Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós já aprendemos aqui na aula anterior o que são odds, aonde que se localiza o futebol virtual ali, a diferenciação da liga, e agora nós vamos dar um passo mais adiante, nós vamos entender quais que são as odds boas, entendeu? Eu vou dar uma pincelada geral para vocês ali dentro do site, beleza? Vamos lá novamente, ó. Aqui a gente está sem site de análise, é só mesmo uma análise de fato dentro do site da Bet para nós entendermos alguma maldade ali. Bom, basicamente, vocês têm que entender que assim, essas quatro ligas, elas já são pré-programadas, elas são um algoritmo que fica aí pré-programado na Bet. Então, assim, todo algoritmo a gente sabe que tem que ter uma lógica, ninguém consegue programar nada sem uma lógica. E o nosso trabalho aqui vai ser desvendar alguns pontos dessa lógica. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender dois pontos. Primeiro, a gente tem que desvendar a lógica, e segundo ponto, a gente tem que pensar como a casa. O que significa isso? Desvendar a lógica, a gente vai ter que desvendar algum padrão ali que a casa respeita. Beleza? Segundo ponto, a gente tem que entender que nenhum padrão é 100%, senão a casa quebra. E que a casa sempre vai estar querendo armar ali armadilhas para você cair. Então, assim, a casa ela solta ambas e não ambas. Ela solta over e não over, que é o under. Ela solta o casa vence, mas ela também solta empate e ela solta o visitante e vence. Então, dentro disso aí, a gente tem que saber jogar ali para que a gente não caia nessas armadilhas e tome um loss. O que a gente tem que entender de primeiro momento? Que no casa vence, ó. Vamos lá, a gente vai entender um padrão, tá? Uma tendência. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá que caiu um padrão aqui 59, 02 e 05. Beleza, ó. Dentro do padrão, a Suécia está com a odd maior do que a França. Você vai arriscar nesse jogo? Ah, mas está padrão. Sim, todo padrão respeita e ela paga a zebra. Isso a gente sabe. Só que eu gosto de operar pela lógica. Eu gosto de operar a favor das odds, porque é o momento que eu consigo consistência dentro de um mercado. Beleza, pessoal? Quando você opera contra as odds, isso daí você está dizendo o seguinte: você está indo contra a lógica, tá? Você está indo contra a casa e a casa não vai pagar em grande maioria nas odds ruins, nas odds altas, porque senão ela toma prejuízo. Então, eu sempre opero a favor. Então, o que eu vou olhar? Se eu vou operar em casa vence, o meu padrão, o que ele tem que conciliar? Vamos botar que o meu padrão é 02, 05 e 08. Ó, vamos botar que o meu padrão caiu nesse ciclo aqui, ó. Euro 02, 05 e 08. O que eu vou ver nisso daí? Primeira coisa, se a entrada for casa vence, eu vou vir aqui na 02, ó, conferir o casa vence. Opa, a odd da Rússia, que é o casa vence, está menor do que a Macedônia. Então, aqui ela está favorita. Vamos olhar a 0,5? Beleza, a 0,5, ó, opa, Portugal está favorito à Áustria. Então, dentro do nosso ciclo de casa vence, o segundo jogo, que é a cobertura, também está favorável. Beleza, vamos olhar número 3 aqui, que é o terceiro padrão. Opa, a Finlândia está com a odd mais baixa do que a Ucrânia. Beleza. Então, o que isso significa? Que o nosso ciclo aqui, além do padrão, ele tem tendência, ele está favorável, entendeu? A casa perde menos pagando o que a gente quer. Então, eu vou entrar na 0,2 com 0,5%. A Rússia não ganhou, eu cubro com 1% na 0,5. Vamos botar que o Portugal não ganhou, eu cubro com 2% na Finlândia. Então, o meu objetivo é que um desses três jogos aqui, desses três jogos, o time mandante vença o jogo. Beleza? Então, o que eu vou observar? Se as odds dos três está favorável à minha análise. Ponto. Encerramos aqui. É isso, tá? Over. Vamos para over. Over 2,5. A mesma coisa. O que eu tenho que olhar nos três jogos, tá? Vamos botar aí que a nossa análise que eu falei ali, que seria para mandante vence, seria para over 2,5. Seria um padrão de over 2,5. Então, o que isso significa? Que a odd aqui, ó, do 0,2, tá? Vamos ver se ela tem que estar no máximo em 2,50, tá? Ó, tá em 2,37, é aceitável. Vamos ver a 0,5. Ó, 2,37 também é aceitável. 0,8. Vamos lá, ó. 0,8 está estourando em 2,50. Então já seria um padrão de risco, tá? Tá na linha ali, tá na tábua da beirada, beleza? Então, assim, isso aqui é uma análise que eu estou passando para vocês observarem diretamente no mercado que a gente vai apostar. Na próxima aula eu vou fazer um outro filtro. Vamos botar que essa mesma análise seria ambas. O que eu vou ver? A odd do ambas, ó.
está em 2,10. Odds do ambas eu gosto de operar em no máximo 2, entre 1,83 e 2, tá? Aqui já está uma odd ruim, beleza? Vamos ver na 0,5, a odd do ambas. Ó, odd 2,10 também, é uma odd ruim, entre aspas, tá? Não quer dizer que não vai pagar, mas não é uma odd favorável, beleza? Ó, 3 jogos de odd 2,10 no ambas. Então, seriam jogos um pouco mais arriscados de você ir em ambas marcas. Então, pessoal, nessa aula aqui, o que que a gente entende, tá? O que que a gente está entendendo aqui de mercado? Que a gente precisa de quê? Que a gente precisa, sim, de padrão, tá? E que a gente precisa também de jogar a favor da casa. A gente precisa de tendência, é padrão e tendência. O que que significa padrão? Padrão a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que são os indicadores. Ó, quando aparecer isso, a gente pula um jogo e entra assim. Ah, quando aparecer isso, opa, a gente vai entrar na próxima hora. Quando aparecer isso, ó, a gente entra aqui. Ah, isso aqui apareceu, isso não é legal. Então, isso são padrões, tá? E o que que são tendência? Quando as odds estão mais baixas no padrão que você quer utilizar, nos 3 jogos. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A aula de agora, eu preciso que vocês compreendam isso, beleza? Então, a gente fez a análise na número 2 aqui, ó. A gente já viu que ó, o Casa já está vencendo o HT, beleza? Porque tinham 3 jogos ali dentro da nossa análise, né, que o padrão estava implícito, eu sabia do padrão, porém vocês ainda não sabem. Então, assim, eu fiz o acasalamento do padrão com as odds e a gente percebeu que teve a tendência e a casa até o momento está respeitando. A Rússia atacando, beleza? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Achou o padrão? Beleza, mas seu padrão tem que estar favorável à tendência de odds. Se você achar um padrão e tiver como zebra nas odds, os riscos dele bater é assim, absurdo, dobra, beleza, pessoal? Fiquem com Deus e já já a gente volta para mais uma aula.